E aí, minha turma HDW01, é bom estar com vocês em mais um conteúdo online. Hoje vamos falar sobre setup, que é o programa de configuração da placa-mãe, né? Vocês chegaram a ouvir falar sobre o setup em uma aula em que falamos sobre, tá certo? A placa-mãe e também vimos na parte de memória ROM sobre o setup. Hoje nós vamos estudar a fundo a parte de setup, né? Ou seja, nós vamos entrar nas especificações do setup, o que é o setup, não só saber que é o programa de configuração, mas conhecer como se faz as configurações. Mas claro, antes de eu começar a abordar sobre esse assunto com vocês, eu quero que vocês peguem o material de vocês, ou seja, o livro de vocês de hardware, abram na página 111 e leia até a página 116. Então, vamos fazer o estudo dirigido da página 111 até a 116. Depois disso, aí vocês vão para esse material aqui. E aí, vai abrir legal a mente de vocês, porque vai reforçar bastante o que foi visto no material. Então, faz o estudo dirigido e depois vem para esse material. E aí, vamos lá, vamos se aprofundar no assunto setup. Espero que vocês gostem de mais um conteúdo online da nossa turma HDW01. Nós vimos, turma, que dentro da memória ROM do micro há três programas distintos. BIOS, né, que é o sistema básico de entrada e saída, que é o responsável por ensinar ao processador da máquina como ele deve operar, né, os dispositivos básicos, como as unidades de HD, né, como é que ele deve operar a questão do vídeo, como é que ele deve operar a ordem de boots, enfim, isso no BIOS. Nós vimos também que dentro da memória ROM nós temos o POST, que é um programa de autoteste. Ele é responsável por executar, toda vez que você liga o micro, ele faz um teste na máquina, por exemplo, contagem de memória, é um exemplo, né? E também dentro da memória ROM, nós temos o setup, que é o programa de configuração. É onde você faz as alterações dos parâmetros, né, da placa. Você pode desligar um componente, você pode atualizar a data e hora. E quando você salva o que você fez no setup, vamos imaginar como se fosse vocês vão imaginar como se fosse um software que vocês fizessem alguma alteração. Então, na hora que você salva, ele guarda essas informações em um pequeno arquivo chamado de CMOS. Só que esse arquivo ele fica salvo numa memória volátil. Ou seja, o que é memória volátil? É uma memória que ela se apaga toda vez que você desliga o micro. Então, o que aconteceria? O que você fez no setup seria apagado. Certo? Só que, para não se perder essas configurações que foram realizadas no setup, que é exatamente o arquivo que a gente chama de CMOS, você tem a bateria na placa-mãe que mantém as configurações que foram realizadas no setup. Ou seja, ele mantém as configurações de CMOS em uma memória considerada o quê? Volátil. E o objetivo de os fabricantes terem feito isso é porque, se você quiser apagar as configurações do setup, basta que você faça a remoção dessa bateria. Tem placa-mãe que é remover a bateria e fazer o jampeamento. E tem placa-mãe que basta apenas você tirar a bateria. Mas a grande questão é que a bateria está aqui para alimentar a memória de configuração, exatamente o CMOS. Então, o que a gente fizer lá no setup, tudo que for feito no setup, se eu quiser depois apagar, eu posso. Posso apagar por lá, que eu vou mostrar a vocês, como eu posso remover a bateria e fazer o jampeamento. Isso vai de placa-mãe para placa-mãe. E lembrar que a bateria, além de salvar as configurações do setup em um arquivo chamado CMOS, ele também mantém o relógio do tempo real funcionando. Quando o relógio, inclusive, está sendo desatualizado, turma, professor, toda vez que eu ligo o micro, o relógio está desatualizado. Então, possivelmente, a bateria já está, gente, indo para o espaço. Porque essa bateria, ela normalmente dura de 2 a 3 anos. Então, é importante que você preste atenção se a data e hora está correta, porque
Se tiver errado, tudo bem, você vai ter que ficar atualizando. Ah, professor, que eu ligo, eu conserto a data e hora. Mas você também vai ter que fazer as configurações do setup, porque ele vai se apagar. Tudo bem? Então, essa é a função da bateria da placa. E é importante porque vocês, se essa bateria tiver errada, né, tiver com a carga já indo para o espaço, vocês terão que estar fazendo a configuração do setup constantemente. Vocês não querem isso. Então, ligou o computador, o que vai acontecer? O primeiro programa que será carregado é a BIOS. É uma telazinha preta, como essa que vocês estão enxergando aqui, onde ele mostra alguns detalhes sobre a placa-mãe que você está utilizando, qual o processador, qual é a memória, mas ele informa também como é que você acessa o setup, né? Por exemplo, no caso dessa placa-mãe especificamente, ela diz que para eu acessar o setup, basta eu pressionar a tecla Delete, né? Então, a questão de como é que eu acesso o setup, professor? Normalmente é a tecla Delete, é a tecla F2, é a tecla F12, varia de setup para setup, e lembrando que esses setups, eles variam, na verdade, de acordo com a placa-mãe, né? Porque a memória ROM, ela vem gravada onde? Na placa-mãe. Então, depende muito de placa para placa. Mas, normalmente, turma, o padrão é ser a tecla Delete logo quando você liga o micro. Então, ligou o computador, primeira tela que aparece é a BIOS, e aí, para você poder acessar o setup, eu vou solicitar que vocês apertem Delete. Uma vez que vocês apertam um Delete, ele vai para uma tela parecida com essa aqui, ó, que vocês estão enxergando. É uma tela, tá certo? Onde eu vou poder fazer as configurações relacionadas à minha placa-mãe. Então, o que é o setup? É o programa exatamente de configuração do micro. E ela está aonde mesmo, professor? Está na memória ROM. Aqui é um exemplo de modelo de setup. Os setups ao longo do tempo, turma, eles foram evoluindo, certo? Hoje você, por exemplo, encontra setups que eles são já gráficos, ou seja, eles eram todos em modo texto. Esse tipo de setup, por exemplo, hoje, ele é chamado de BIOS UFI. É um tipo de BIOS, ou seja, um tipo de setup que você consegue trabalhar não só com o teclado, mas também você consegue trabalhar com o mouse. Então aqui você consegue operar mouse e teclado. No setup que eu mostrei anteriormente, é só modo texto. Inclusive as placas-mães da nossa sala são todas em modo texto, que é o mais comum no mercado. Tá? Então, como a preparação para o mercado de trabalho, vocês vão trabalhar no setup que é mais utilizado. Então, isso aqui é um exemplo de um tipo de setup que se utiliza mouse e teclado. Mas, professor, é possível atualizar o setup? É sim. Então, assim, por exemplo, esse aqui é um setup da Gigabyte. Deixa eu lhe mostrar, por exemplo, um setup da ASUS. Isso aqui é um setup da ASUS, por exemplo. Você vê informações sobre processador, sobre memória. Então, você tem aqui temperatura, você tem voltagem, mostra a velocidade da CPU fan. Então, você tem todas as informações da questão do boot, que eu vou já comentar para vocês. Isso aqui é um setup onde ele é bem completo e é possível hoje, tá certo? Você fazer uma atualização da BIOS, a BIOS, exatamente o programa que quando você liga, né, a máquina, hoje é possível você fazer a atualização de forma segura, muito tranquila. O fabricante da placa-mãe disponibiliza para vocês no site da própria placa-mãe. Então, esses aqui são alguns exemplos de setup. Mas qual é o setup, professor, que eu vou trabalhar na sala? Esse aqui, ó, é o setup comum, certo? Esse aqui é o setup que você mais encontra nas placas-mães. Então, logo quando você ligou o micro, abriu aquela tela preta, que é a tela da BIOS, ficou pressionando Delete, vai cair nessa tela aqui. E aqui é onde eu vou trabalhar com vocês exatamente algumas configurações relacionadas à placa, mas também eu vou entrar com vocês aqui no setup para poder preparar o equipamento para receber o sistema operacional. Ah, professor, meu computador hoje está com Windows 7 e eu quero colocar o Windows 10.
o que eu vou fazer? Então, uma das coisas que eu irei fazer com vocês eu tenho que entrar no setup para fazer algumas configurações para preparar o equipamento para a instalação do sistema operacional. Então, é uma etapa muito importante, o acesso ao setup. E vocês, claro, estão estudando aqui na teoria, mas farão esse trabalho aqui na prática, de estar manuseando o setup diretamente no equipamento. Quando você está dentro do setup, turma, na parte inferior do setup, ele mostra algumas teclas que vocês podem utilizar para para trabalhar dentro desse software, né? Então, por exemplo, ele me diz que se eu quiser sair do setup, eu posso pressionar a tecla ESC. Se eu quiser, por exemplo, em qualquer opção, quiser salvar e sair do setup, eu posso pressionar a tecla F10. Então, se eu quiser sair daqui salvando e saindo, F10. Só sair sem salvar nada, ESC. Ele me diz que para eu me movimentar pelo setup, eu posso usar as setinhas do teclado, né? Então, com as setinhas do teclado, eu vou para cima, vou para baixo, vou para o lado, para a esquerda, para a direita. E, claro, ele não fala aqui, mas para entrar em qualquer opção, eu aperto a tecla Enter. Então, essas aqui são as principais funções, do setup, né? Cada nomezinho desse vai executar uma tarefa que, inclusive, está lá no livro de vocês, que eu solicitei para vocês fazerem na leitura. E aí ele vai mostrar o que cada opção dessa faz. Mas ao longo desse conteúdo eu também irei comentar com vocês. Então vamos aproveitar aqui que estamos na primeira opção, né, que é chamada de recurso padrão do CMOS, ou seja, configuração padrão, né, o Standard Setup. Vamos entrar nessa primeira opção e vamos observar o que é que nós podemos trabalhar aqui. O que é trabalhado nessa etapa, professor? Nessa etapa eu vou encontrar todas as configurações relacionadas ao HD, se você tivesse drive de disquete, drive de CD, né, você consegue enxergar algumas, você vai conseguir enxergar se você tem 1 ou 2 HDs conectados. Então é nessa tela que eu vou observar, nessa opção que eu vou observar se o HD foi detectado. Então, por exemplo, vocês colocam um HD físico conectado na placa-mãe. Então, vocês pegaram lá o HD, ligaram a fonte, certo? Ligaram o cabo SATA e ligou na placa. Professor, será que ele detectou o HD? Eu vou entrar no setup, irei nessa opção, né? Ou seja, configuração padrão, vou dar Enter aqui, e aí quando eu chegar na próxima tela, quando eu der Enter aqui nessa opção, ele entra numa tela parecida com essa. E aqui o que é que eu estou enxergando nessa tela? Ele está me mostrando, tá certo? A data e a hora. Aqui eu posso fazer a alteração da data e da hora. Então, por exemplo, se a data estiver errada, vocês podem fazer a alteração aqui. Se o relógio estiver errado, vocês já alteram. E quando ele entrar no sistema operacional, já fica correto. Aqui eu consigo enxergar, por exemplo, se eu tiver HDs do tipo IDE, ele mostraria aqui conectado. Se eu tiver HD do tipo SATA, ele vai mostrar lá na conexão SATA em qual você ligou o HD. No exemplo dessa nossa ilustração, existe 2 HDs ligados a essa máquina. E como é que eu sei disso? Porque aqui na SATA 1 e na SATA 2 tem o nome Hard Disk. Então tem um HD ligado no SATA 1 e tem um HD ligado no SATA 2. Então, isso aqui é para mostrar quais são os discos que eu tenho conectados. Então, esse aqui é o primeiro item que vocês devem observar. Então, verificar se o HD e drive de CD que está plugado numa placa-mãe de vocês foi detectado. Vocês vão entrar aqui na primeira opção e vão olhar. Professor, aqui está dizendo que está não detectado. Então, o cabo SATA pode estar com defeito, ou o cabo de força da fonte pode não estar ligado corretamente, ou você esqueceu, tá? Então você tem que observar, professor, o cabo SATA está correto, o cabo de força está correto, tá? Então possa ser que o HD está queimado, mas ele tem que detectar aqui. A gente não pode seguir para uma instalação do sistema operacional sem que aqui esteja
mostrando o HD de vocês. Tá? Então, esse é um passo muito importante. Vamos a um exemplo. Eu vou pressionar Enter, tá certo? Eu vou pressionar Enter no SATA 1. Então, quando eu pressionei Enter no SATA 1, olha o que ele me mostra. O nome do HD, o tamanho do HD, né? A questão de quantos setores ele possui. E aí, para eu voltar, eu aperto ESC. Aí eu posso ir no SATA 2 e verifico qual é o tamanho do HD também. Então, ele está me mostrando aqui, quando eu pressionei Enter, aqui, ó. Então, eu estou aqui em SATA 1, ó, aqui nesse nomezinho de Enter. Quando eu aperto Enter, ele vem para essa tela que vocês estão. Se eu quiser ver as informações do SATA 2, eu vou aqui com a setinha até essa opção e dou Enter. E aí ele vai me mostrar uma tela parecida, do mesmo jeito dessa, com o mesmo espaço de HD e tudo mais. E para eu voltar, professor, eu aperto ESC. Então, quando eu sair apertando ESC, ele vai voltando até chegar na tela inicial, beleza? Então, eu estava aqui, ó, Standard CMOS. Agora eu vou entrar com vocês no Advanced Setup. Algumas CPUs, né, alguns setups, eles chamam de Advanced BIOS. Mas, basicamente, o que significa Advanced Setup? Configuração avançada. Ou características avançadas da BIOS. Né? E aí, o que é que eu consigo mexer aqui, professor? Vou mostrar a vocês. Vou dar um Enter aqui nessa opção e aqui nessa tela eu tenho um dos itens mais importantes do setup, principalmente para vocês que vão fazer instalação de sistemas operacionais. Aqui, por exemplo, eu tenho a sequência de boot. Lembrando, o que é boot? O boot, a palavra boot quer dizer inicialização. Essa palavrinha aqui, ó, boot. Tá? Então, primeiro boot depth. Né? O que é o boot? Inicialização. Então, quando você liga o micro, qual é o primeiro dispositivo que ele vai ler? Aqui está dizendo que ele vai ler esse Intel SSD. Então, ele vai ler o quê? O SSD que está ligado na máquina. Normalmente, aqui no primeiro boot é assim, turma. O primeiro boot é no CD-ROM. Aí o segundo boot é o HD. Aí o terceiro boot, vamos dizer que é o pendrive. Como está aqui, ó, generic USB. Então, quando você fala dessa forma aqui, você está dizendo o seguinte, ó, se não tiver sistema no primeiro dispositivo, se você não encontrar nenhum sistema operacional no primeiro dispositivo, leia o que está no segundo dispositivo. Depois leia o que está no terceiro dispositivo. Então vamos a um exemplo. Eu vou instalar com vocês o Windows 7. O Windows 7, vamos dizer que está em CD, está em DVD. O que é que você vai fazer? O primeiro boot aqui, vocês vão mudar para CD. Então, coloca aqui o DVD. Segundo boot, aí você vai colocar o HD. Então, ele vai procurar o sistema no CD, para eu poder fazer a instalação, e quando terminar, ele vai ler o segundo boot. Professor, depois que eu instalar, depois que você instalar o sistema, eu vou entrar novamente no setup, virei aqui nessa opção do primeiro boot e vou mudar do CD-ROM para o HD. Posso deixar os 3 HD, professor? Pode, você pode deixar os 3 HDs. Eu posso colocar o primeiro boot para CD, o segundo para HD? Pode. Agora, se você deixar o primeiro boot para CD, você não pode deixar um DVD de sistema operacional inserido no drive. Porque se ele for executado, corre o risco de alguém apagar o sistema acidentalmente. Então, normalmente, o primeiro boot, o pessoal bota para o HD, tá? A gente só muda para DVD quando eu vou instalar o sistema operacional através de CD. Professor, e se eu for fazer a instalação do sistema operacional no computador através de um pendrive? Aí eu boto aqui no primeiro boot, pendrive. Que aí, normalmente, de setup para setup, gente, aparece aqui um exemplo. Primeiro boot. Aí, se o pendrive ele é da ScanDisk, ele aparece aqui, ScanDisk. Se ele for da marca Samsung, ele aparece Samsung. Há setups que não aparece o nome do fabricante, aparece desse jeito aqui, ó, Generic USB. Mas o importante é você escolher aqui no primeiro boot o pendrive. E aí o segundo boot você coloca
CD-ROM. Então aqui você define, tá certo? A sequência de boots, ou seja, qual dispositivo será lido primeiro na hora que for inicializar a instalação, né, ou for fazer a leitura do sistema operacional. Qual é o primeiro dispositivo? Então, dentro do Advanced BIOS, ou seja, dentro das configurações avançadas, essa é uma das opções mais importantes e que eu vou solicitar constantemente para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nesse primeiro boot aqui, eu vou dar um Enter. Na hora que eu apertar Enter, olha o que ele vai fazer. Ele vai me mostrar as opções que estão disponíveis. Você quer colocar o primeiro boot para qual dispositivo? Ele está me perguntando, ó. E aí, eu escolho o que eu quero. Então, se fosse o pendrive, aí eu escolheria genérico USB, daria Enter. Beleza? Então, aqui vai depender como será feita a instalação do sistema. E depois que ela estiver pronta, depois que já foi feita a instalação, aí eu posso colocar para ele acessar o primeiro boot pelo HD. Como é que eu saio daqui mesmo, professor? Você aperta ESC. Então, eu vou apertar ESC e vou apertar ESC de novo para voltar para a primeira tela. Nós agora vamos entrar no periféricos integrados. E o que é que nós encontramos em periféricos integrados? Simples, tá? Aqui em periféricos integrados, vocês vão poder habilitar, então vou dar um Enter, vocês vão poder habilitar e desabilitar componentes on-board da sua placa-mãe. Exemplo, você observa aqui, ó, on-board LAN, ela está o quê? Habilitado, on-board LAN. Então aqui onde está habilitado, significa que aquela entrada RJ45 da placa está funcionando. Se eu colocar aqui, gente, desabilitado, aquela entrada lá atrás da placa de rede, ela vai parar de funcionar. Vixe, professor, Aqui, por exemplo, ó, USBs funções. Se eu pegar e desabilitar, as USBs param de ler qualquer dispositivo que está na entrada USB. Então, aqui, eu consigo habilitar e desabilitar algumas funções da minha placa-mãe. Ou seja, as funções dos componentes on-boards. Pronto, eu vou sair então dessa tela dos componentes on-boards, vou apertar ESC e vou voltar para a tela anterior. E aí eu estou saindo agora de periféricos integrados e vou entrar aqui em recursos de gerenciamento de energia. Né? O que é que eu consigo ver aqui, professor? Aqui nessa etapa, na verdade, o pessoal não costuma mexer porque as configurações da placa vêm todas automáticas, mas eu consigo mexer a questão do controle no consumo de energia. Eu vou dar um Enter aqui e ele vai me mostrar, gente, uma tela parecida com essa, onde eu posso fazer alterações na questão do consumo da energia de alguns componentes. O pessoal mexe nessa etapa? Não, porque vem tudo configurado. O consumo correto da memória, o consumo correto do processador. Então, aqui nessa etapa, o pessoal não mexe nessa tela. Então, eu vou dar um ESC, vou voltar para a próxima tela, e aí eu vou entrar em status de integridade do PC, né? O PC RAT. E aí, aqui o que é que eu vejo? Aqui é legal. A gente também não costuma mexer nessa opção, mas nós entramos para enxergar alguns itens, como por exemplo, a temperatura do processador, a velocidade da CPU, que ela é dada em RPM, né, que é a rotação por minuto, a voltagem da CPU. Então eu vou apertar aqui um Enter e vou entrar nessa tela. Ao chegar lá, ó, por exemplo, quanto está a temperatura do meu processador? 48 graus Celsius. Ele me mostra tanto em Celsius como ele me mostra em Fahrenheit. Qual está a velocidade da minha CPU fan? Ou seja, do meu cooler? Tá? 876 RPM por segundo, ou seja, rotação por minuto. Então eu consigo enxergar aqui as voltagens relacionadas ao processador e à memória. E isso aqui é importante, professor? Porque eu consigo ver, por exemplo, se o computador está travando muito. Vou dar um exemplo. O computador está travando muito. Aí você, professor, eu estou usando o computador e ele trava. Aí eu vou e pergunto, mas como é o travar? Não, ele trava mesmo, professor. Para mouse, para teclado. E será que o seu processador não está aquecendo muito?
não está precisando trocar a pasta térmica? Aí você, eu não sei, professor. Faz o seguinte, entra lá no setup e veja quanto é que está marcando a temperatura do seu processador. Então você vai vir aqui no PCRET, vai dar uma olhada, tá? Como é que está a temperatura. O professor está marcando lá 80 graus Celsius. Caraca, então está aquecendo, pô, ele está quase fritando. O que eu faço? Desligo a máquina, tá? Limpa seu cooler, passa a pasta térmica lá no cooler e no processador e vamos ver se ele dá uma melhorada na temperatura. Aí você liga a máquina e vê lá no PCRET as informações. A setup, gente, que vocês conseguem também enxergar aqui nessa tela, a questão das voltagens da fonte. Ele mostra quanto o cabo de 12 volts está dando, o cabo de 3 volts, vocês conseguem enxergar todo o panorama aqui. Então é bem bacana essa tela também. Mas isso varia de setup para setup. No caso desse setup específico, o PCRET mostra detalhes relacionados a processador e memória. E aí eu vou apertar ESC para ir para a próxima tela. Professor, o que você vai mexer agora? Eu vou entrar nesse controle de frequência e tensão. O que é que vocês podem mexer aqui? Vocês podem alterar, por exemplo, a velocidade do clock do seu processador. Ou seja, vocês podem fazer o overclock, é fazer o processador trabalhar acima da frequência que ele está permitido. Um exemplo, a frequência dele é, um exemplo, 3 GHz. Então você vai fazer ele trabalhar 3.2 GHz. Você vai fazer ele trabalhar mais. Então você está fazendo um overclock. Esse overclock eu posso fazer, professor? Pode, é aqui dentro da frequência. É interessante eu fazer overclock no processador? Não, nós estudamos na parte de processadores que ao fazer o overclock você diminui a vida útil do seu processador. Então não é uma técnica bacana de você executar, até porque o ganho não é tão significativo. Então eu vou apertar aqui um Enter, para vocês verem. E aí ao apertar, a tela que me aparece é uma tela parecida com essa, onde eu posso alterar, tá certo? A questão da frequência. Então eu vim até aqui embaixo, ó. Eu posso alterar, tá bom? Aqui onde tá, por exemplo, 20 e 200. Quando eu altero esses números, essa frequência ela é alterada. E aí, claro, se eu subo esse valor, eu estou fazendo um overclock. Vale a pena fazer, professor? Não. Então aqui é uma tela que eu não recomendaria você estar mexendo, mas é possível você fazer alteração. Onde é que você faz alteração de overclock? Onde é que você faz alteração da frequência do seu processador? Para cima, né, para você fazer o overclock? No setup. Então, no setup você faz essa alteração. Professor, agora como é que eu salvo aqui mesmo? Eu aperto ESC. Se eu quiser salvar, professor, depois que eu mexer aqui, aí eu aperto F10. Se eu quiser salvar, aperto F10 e aí ele sai daqui salvando. Se eu não quiser salvar, é só apertar o ESC no teclado. Então eu vou apertar aqui ESC e vou para a próxima tela. A próxima tela que eu vou mostrar a vocês é o LUT, né? Ou seja, carregar as configurações padrão. Ou seja, o LUT Default. O que ele faz? Vamos supor que vocês saíram mexendo aqui e mexeram tanto que vocês não sabem mais nem o que vocês andaram fazendo. Então você tem uma opção de resetar as configurações para o padrão de fábrica. Tá? E aí como é que você faz isso? Você vem em LUT, aperta Enter, e quando você apertar o Enter, ele vai perguntar, você deseja tornar o padrão de fábrica? Você confirma. Y, que ele dá yes ou no. Aí você Y, que quer dizer yes. E aí você aperta Enter, ele automaticamente, gente, retorna as configurações tudo ao padrão, com exceção a data e a hora que ficam corretos, tá? Ele não mexe nisso, não. Mas, por exemplo, se você alterou a ordem de boot, um exemplo, botou primeiro boot para pendrive e segundo boot para o HD. Na hora que eu reseto aqui, ele volta para os boots padrões. Se você fez um overclock, ele volta para o padrão. Se você desligou algum componente nos periféricos integrados, ele vai voltar para o padrão. Então, essa aqui é uma forma de você voltar o padrão de fábrica. Então, você pode alterar por aqui, nessa opção, ou você tira a bateria da placa-mãe. Tá? Retirar a bateria da placa-mãe é outra forma de você também voltar às configurações de setup.
Lembrando que tem placa-mãe que você tira a bateria e também tem que fazer o jampeamento lá na placa. Tá? Mas como a gente está dentro do setup, vendo a parte de software, para resetar eu aperto Enter aqui e confirmo. E aí tudo que eu fiz voltará ao normal. No setup, turma, é possível eu aplicar dois tipos de bloqueio. Um bloqueio é chamado de bloqueio por senha do acesso ao BIOS. O que ele faz? Essa opção aqui, ó, bloqueio por senha de acesso ao BIOS, que é esse cara aqui. É quando vocês querem bloquear o acesso às configurações da BIOS. Então, é possível eu colocar senha para o cara entrar no setup. Na hora que ele vai entrando no setup, ele vai perguntar qual é a senha, para não permitir que o cara mexa nessas configurações. Um outro tipo de senha que eu posso habilitar aqui, tá? Que seria esse use password, é o bloqueio por senha de acesso ao computador. Ou seja, como é que funciona? Quando eu ligo o computador, liguei o micro, em vez de aparecer aquela tela BIOS, aquela tela inicial mostrando, né, as informações do PC, já vai aparecer uma tela me pedindo senha. Então eu boto senha ou eu não mexo no computador, porque eu não vou para canto nenhum. Então existem dois tipos de senhas que podem ser habilitadas pelo setup. Senha para acesso a BIOS, senha para acesso ao computador. Lembrando que senha para BIOS é para acesso ao setup. Eu entro no computador normal, vou para o Windows normal. Mas se eu tentar entrar no setup, eu vou ter que colocar senha. Isso é senha de acesso a BIOS. Senha de acesso ao computador, lembrando, eu não consigo mexer em nada, porque a primeira pergunta que um micro vai me fazer é qual é a senha? E aí, se eu não colocar a senha, eu não faço nada. Nada, absolutamente nada. E essa opção, professor, Save Exit, quer dizer, salvar e sair do setup, turma. Ela é uma opção que você tem, ou seja, você está aqui mexendo dentro do setup e de repente você diz, professor, eu quero sair do setup. Eu já mexi a configuração do boot, do primeiro boot, e segundo boot e terceiro boot já. Configurei já. Posso sair? Pode. Você pode vir aqui em salvar e sair, ou você pode apertar F10. É muito mais prático você usar a opção F10. Então, quando você estiver dentro de qualquer opção dessa, dá um F10, você salva e sai. Professor, eu quero sair do setup, mas eu não quero salvar o que eu fiz. Eu só vim aqui, olhei e quero ir embora. Então você pode fazer o seguinte, você pode usar essa opção aqui de baixo, tá? É uma opção que você usa para, tá certo? Você sair do setup sem salvar. Lembram dessa opção aqui de resetar o setup para a forma padrão? Ela tem uma tecla de atalho para ela. Como é que eu sei? Aqui embaixo, ó, F9. Se eu apertar F9, ele faz a função de resetar o setup sem salvar nada, né? Voltando para o padrão de fábrica, né? Então, tudo como vocês devem mexer no setup fica exposto aqui na parte de baixo. Né? Mas o importante é que vocês acabaram de ver as funções mais importantes do setup, né? Ou seja, alterar data e hora, reconhecer o HD, configurar os boots, né? Verificar, desligar um componente on-board. Então, muito importante que vocês conheçam essas funções e, independente do tipo de setup, essas configurações elas possuem em todas as placas-mães. O que mudam é a questão do layout. Vocês viram dentro do nosso conteúdo de hoje que o setup pode ser nesse formato ou no formato UFI, que aí no caso eu vou ter que mexer com mouse e teclado, mas tem essas opções que vocês estão estudando aqui. Então, espero que vocês tenham compreendido o máximo possível do assunto setup. E aí, turma, vocês viram como é bacana, né, o assunto setup, e ele é um dos primeiros passos para eu fazer a instalação do sistema operacional na máquina de vocês. Aí, claro, eu tenho que mostrar outras coisas, como, por exemplo, como é que vocês vão conseguir o sistema operacional, qual é a diferença entre os sistemas operacionais, como é que cria o disco de boot, né, que é o disco exatamente para inicializar a instalação, porque se vocês forem lá no setup, colocar o primeiro boot, um exemplo, o pendrive, significa que vocês prepararam o pendrive
com o sistema operacional para fazer a instalação. Então eu tenho que mostrar isso para vocês. Então, claro, isso serão nos nossos próximos conteúdos. Então, no nosso próximo encontro será uma live às 9 horas da manhã. Espero que vocês todos estejam presentes para aproveitar o máximo desse conteúdo, porque vocês sabem que vocês vão precisar. Então, espero que vocês tenham gostado desse material e não percam a nossa próxima live. Bom, eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão executar para mim essa atividade do 1 até a questão 4. Nada de outro mundo, né? Por exemplo, para que serve a bateria da placa-mãe? Foi explicado aí logo no início desse vídeo, né? Então, vocês podem voltar lá e dar uma olhada, assim como vocês podem ir no material, né? Da página 111 a 115. Então, responder essas questões e enviar para os e-mails. E não esquecerem de colocar uma cópia para mim. Então, turma, um forte abraço. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida e até a nossa próxima live juntos. Valeu, turma. Foi bom estar com vocês.